O Senhor tem nos guardado, tem nos mostrado, Senhor, que é um Deus que cuida de nós, que é um Deus amoroso e é um Deus, Senhor, que merece toda a nossa adoração. É para isso, Senhor, que estamos aqui agora, para te adorar, te bendizer e louvar o teu nome. Aceita, Senhor, a nossa adoração. É isso que eu peço, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Lá em João 3,16, que é um texto bastante conhecido, fala-nos do grande amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira... Se liga ali para mim, por favor. Desculpe aí, meu tablet está falando ali sozinho. Lá em João 3,16, nós encontramos a grande mensagem do amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa convicção deste amor que foi derramado em nossos corações, que nos une, que nos liga e que nos dá a oportunidade de estarmos juntos cultuando e bendizendo o nome do nosso Deus. Neste momento nós vamos entoar um hino 42 do Novo Cântico. Como eu coloquei no computador, agora dá para a gente entoar um hino 42 do Novo Cântico. Lembrando que os irmãos não esqueçam de desligar o microfone. Glória
de fato nós possamos glorificar o nome do nosso Deus por tão rica e maravilhosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nosso irmão diácono Vitor nos dirige a Deus em uma oração de gratidão a Deus pela vida de Cristo Jesus, pela sua salvação e pelo perdão que ele nos concede. Bondoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tu derramas em nossas vidas. Muito obrigado a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus pelo Espírito Santo habitar em nossos corações e nos apontar os erros, ó Pai. Só tu é que podes fazer esta maravilha, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é que oro. Amém. 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 Amém, Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos abrir lá no Salmo 57. Salmo 57. No Salmo 57, ele nos diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a misericórdia do Senhor se eleva até o céu e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Nós vemos aqui um salmo escrito por Davi, onde ele fala-nos do grande problema que ele teve que enfrentar quando Saul o perseguia. É interessante que ele vai buscar refúgio em Deus em meio à perseguição. E ainda que ele pudesse estar abatido diante desta circunstância, ele vai dizer exatamente isso a respeito da sua alma abatida por causa da perseguição, pelo fato de estar se refugiando em cavernas, escondido, como um criminoso. No entanto, ele pode dizer: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. E em meio a todo esse problema vivido, Davi vai dizer: eu cantarei e entoarei louvores, render-te-ei graças entre os povos, cantarei louvores, ou cantar-te-ei louvores entre as nações, por causa da misericórdia de Deus que o abrigava, o sustentava. E nós também temos experimentado ao longo deste período tão difícil, marcado por essa pandemia, o cuidado de Deus. Nós temos nos abrigado nele, temos encontrado nele auxílio, socorro, na hora da tribulação, na hora da angústia. E tudo isso nós temos visto
a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Né? Deus tem nos sustentado. Isso é motivo de gratidão, de louvor. Ainda que a circunstância seja difícil, ainda que os problemas estejam presentes, nós podemos nos alegrar por causa de Deus, pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua graça em nossas vidas. E é nessa convicção, nesta certeza, que nós nos achegamos a Ele, lançando sobre Ele toda a nossa vida, toda a nossa inquietação, todo o nosso cuidado, a fim de que Ele nos ampare, sustente e nos abençoe. Então, nós vamos passar aos nossos pedidos de oração. Algum irmão tem algum pedido de oração? O momento é oportuno. Pastor, eu quero pedir oração pela Janaína, né? A nora do São João, que ela falou para mim que saiu o resultado dela hoje, que ela está com Covid. E minha amiga Dayana também, que vai pegar o resultado amanhã, mas provavelmente também seja, porque ela está com todos os sintomas. Certo. E Janaína a neta, a Janaína, a Dayana, que vai pegar o resultado, e a Laura, sobrinha da Cida Bolso, né? Certo. E a Letícia, netinha dela, que está aguardando o resultado também. Todas as pessoas estão precisando de oração. Exato. A Damiana está agradecendo, o Jonathan está um pouquinho melhor ainda, requer alguns cuidados, mas tem melhorado aos poucos. Né? Agradecemos as orações e continuamos orando por ele também. Pastor, vamos estar orando pela neta da dona Tereza, a Larissa. Ela também está com Covid, só que ela é assintomática, tá? Ela não tem sintoma, mas vamos estar orando ali, cuidado para a dona Tereza não pegar também o Covid, né? Dona Maria Fortunato nos diz que a dona... Irmã, boa noite. Só um pouquinho, só um segundinho, seu Jorge. Eu falei com a dona Maria Fortunato disse que a dona Tereza também passou pelo médico, o coração dela está bem fraquinho, vamos estar orando pela dona Tereza também. Cida? Pastor, continuar orando pela Miriam, a pressão dela anteontem foi a 24. Então, ela tem ido ao médico e foi medicada, né, tal, e ela deram um sossega-leão para ela hoje. Ela chegou em casa, acho que de madrugada, foi acordar 3 horas da tarde. Certo. Nós já oramos por ela hoje, então, que Deus abençoe, né, que faça com que a pressão não suba tanto, né? Verdade. Até encontrar um cardiologista. Isso. Irmão Jorge? O senhor está mudo, seu Jorge. Está mudo ainda, seu Jorge. Espera lá, vamos ligar o som aí, seu Jorge. Enquanto ele não liga o som, eu quero pedir pelo meu filho também, emprego. Tá bom. Lamartine, tá? Né? Isso. Pode falar, seu Jorge. Seu Jorge, pode falar. Não, continua a orar pela disso. Eu não estou escutando o pastor quase nada. Ah, é? Aumenta o seu som. Deixa eu pôr o microfone um pouquinho mais perto, vamos ver se melhora. Melhorou? Ô, pastor, é que uma pessoa me ligou para cá, acho que nessa ligação eu acho que atrapalhou aqui alguma coisa, mas pode deixar que tá bom. Tá bom. Vamos estar orando pela nossa irmã Dirce. Né? Tá bom. Mais algum pedido? Pastor, Só a irmã esse, Cida obrigado. Oliveira falou que a Priscila foi pro hospital. A Cida Oliveira? Ela falou que a Priscila foi pro hospital, que acha que rompeu a bolsa. Ah, tá bom. Vamos estar orando pela Priscila. Continuar orando pela Denise, não é isso, Débora? A Denise também está com a gravidez difícil, está de repouso, pastor, né? Isso, ela foi no médico esses dias, né? E semana passada os irmãos lembram que estava grave o caso dela, a médica estava bastante preocupada, mas ela já fez o exame essa semana e, graças a Deus, o Davi vai continuar mais um pouquinho lá. Que bom. É. Pastor. Oi, Maurício.
E a Rebeca, alguém tem notícia dela? Como é que tá a saúde dela? A Rebequinha? Acho que continua na mesma, porque ela não consegue fazer o tratamento por causa desse movimento da pandemia. A médica que estava atendendo ela não podia dar continuidade. Então, a situação dela é difícil por causa dessa situação. Quando eles conseguiram um médico para poder atendê-la, veio a pandemia e a médica, que é do grupo de risco, não pôde mais atendê-la. Então, essa é a Continuar orando preocupação. por ela. Oração pelo pastor Rui. Isso, pastor Rui Fábio foi pastor lá em Vila Prudente. Hoje ele está de licença, ele tem um tumor no cérebro. A situação dele é bem difícil, bastante complicada. Ele operou hoje. Oi? Ele operou hoje. Operou a 1h da tarde. Diz que está bem, está na UTI. Certo. Se eu não me engano, é a 3ª ou 4ª cirurgia que ele faz na cabeça. Né? É câncer na cabeça. Então, vamos estar E ele tem um problema no pulmão também, né, pastora? A Marlene está falando que quando não é a cabeça, quando é o cérebro, é o pulmão. Então, ele faz tanto radioterapia quanto químio, né? É verdade. Meio complicado. Bastante. Pastor, fala, Wilton. Orar por mim, pela minha vida, né, pela minha família. E orarmos também pelo nosso Brasil, né? Sim. Orar pelo nosso presidente, né? Para que Deus esteja guiando, né? Nossa nação, né? Infelizmente, a situação política tem sido muito complicada no nosso país, né? Que Deus nos dê graça aí com essa classe política que está sendo terrível, né? Vamos clamar a Deus, né? Então, vamos orar, vamos ter um momento de oração, onde nós vamos estar intercedendo pelos pedidos que aqui foram apresentados. E depois eu vou pedir para a nossa irmã Cida nos dirigir a Deus em oração e a nossa irmã Débora. A Cida e a Débora, 2 orações de intercessão neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada porque estamos reunidos aqui, Senhor, para te louvar, te engrandecer o nome, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós precisamos, ó Deus, da tua intercessão nesses pedidos, ó Senhor. Todos os pedidos que foram feitos aqui, ó Pai, carecem de ti, Senhor. Nós carecemos a cada instante e pedimos, Senhor, que tu venha a interceder por cada um, Senhor, para que tudo seja feito também da sua santa e bendita vontade. Muito obrigada porque tu estás sempre conosco e não nos desampara, Senhor. Obrigada por esta reunião onde aprenderemos um pouco mais a tua palavra, Senhor, e que nós possamos falar àqueles que ainda não conhecem de Cristo, mesmo com tamanha dificuldade, ó Deus, mas nós pedimos a tua intercessão em nossas vidas, Senhor, naquilo que nós dissermos, ó Deus, que possamos falar com convicção, Senhor, do seu grande amor por nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Senhor, nos elevamos a Ti em oração para Te render graças, Senhor, por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor bendito, pelas ricas e maravilhosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, apesar da nossa fraqueza, apesar dos nossos imerecimentos, ó Deus bendito. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. E agora, Senhor, também aproveitamos a oportunidade para entregar nas tuas mãos, ó Deus bendito, aquelas pessoas todas que foram citadas aqui, Senhor, meu Deus. Aquelas que estão com o Covid, como é o caso da irmã, da neta da Cida Bolso, Senhor, a neta da irmã Teresa e tantos outros, Senhor, que têm sofrido com essa doença. Fica com cada um deles, ó Deus bendito. Também entregamos nas tuas mãos o pastor Rui Fábio, ó Deus bendito, que tanto nesse momento está necessitando de ti. Verdade. Ele é teu servo, Senhor, te serviu tantos anos e agora, Senhor, ele está com essa doença. Esteja nesse momento com seus familiares, esteja com ele, ó Deus bendito, protegendo e curando-os se for essa a tua vontade. E se não, Deus bendito, dê a ele, Senhor, a tua paz,
e da tua segurança, assim como a seus familiares também. Entregamos em tuas mãos também, Senhor bendito, o nosso país. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, desses governantes que temos aí, ó Pai bendito. Que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, e colocar um pouco de amor no coração deles, ó Deus, se essa for a tua vontade. E aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem, que eles possam temer um pouco a ti, ó Deus bendito, para que aquelas pessoas tão necessitadas não sofram tanto na mão deles, ó Deus bendito. Fica conosco durante este culto, abençoa-nos, abre as nossas mentes e os nossos corações para que ouçamos a tua palavra. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós estamos estudando a respeito das o Sermão do Monte, estudos do Sermão do Monte, e estamos na primeira sessão ainda. Eu vou caminhando vagarosamente aqui. A primeira parte das bem-aventuranças trata do caráter do cristão, através das chamadas bem-aventuranças. Hoje nós vamos meditar um pouco a respeito do versículo 6, Mateus 5, 6, e nós vamos encontrar a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É esse o texto que nós vamos meditar nesta noite. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender a tua palavra, que, ó Deus, possamos, com sabedoria, aplicar o conhecimento que recebemos de ti. Dá-nos graça e entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós falamos aqui que esta primeira parte do Sermão do Monte, que é chamada as bem-aventuranças, ela trata a respeito do caráter do cristão. Então, nós encontramos agora uma outra característica, uma outra marca distintiva da vida do crente, daquele que foi regenerado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus Cristo e que agora vive para honra e glória do nosso Deus. Então, nós encontramos a descrição daquele que serve e teme a Deus, o Senhor. Jesus nos chamou para um novo modo de vida. A palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, uma nova criação, onde nós vamos verificar que este novo proceder, esta nova vida, ela fundamenta-se nos princípios elencados pelas bem-aventuranças, que na verdade são princípios absolutos. Se nós não tivermos estas características, é porque nós não somos cristãos. Todo verdadeiro cristão traz em si estas marcas que o identificam como aquele que segue a Cristo Jesus. É interessante, e a gente tem dito aqui, que as bem-aventuranças elas seguem uma sequência um tanto quanto lógica. Ou seja, o que Jesus vai dizer aqui no versículo 6 decorre necessariamente de tudo aquilo que ele já vinha descrevendo e falando a respeito da vida do cristão. Então, nós vamos verificar, e como o reverendo John Stott vai observar, cada passo conduz ao seguinte e pressupõe o anterior. Começando, temos de ser humildes de espírito, reconhecendo a nossa total, plena e completa falência espiritual diante de Deus. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Nós reconhecemos a nossa insignificância.
E tendo compreendido isto, nós choramos. Então, depois de reconhecer esta falência espiritual, nós temos que chorar diante de Deus, lamentar na presença de Deus por causa dos nossos pecados, sim, por causa do pecado que nós temos cometido, por causa da corrupção da nossa natureza decaída, que nós ainda trazemos em si, e também por causa do poder do pecado e da morte no mundo, onde nós lamentamos e choramos diante de Deus, não só por causa dos nossos pecados, mas por causa de pecados de homens iníquos que vivem no nosso mundo e que não glorificam a Deus, pelo contrário, vivem na prática do pecado, desonrando e maculando o nome e a glória de Deus. Em terceiro lugar, uma vez que nós reconhecemos que somos pobres, necessitamos de Cristo, lamentamos pela nossa condição espiritual diante de Deus, agora nós precisamos viver em mansidão, ou seja, a maneira como nós nos compreendemos à luz daquilo que Deus nos diz, e tendo compreendido a graça de Deus, isso afeta a maneira como nós devemos relacionar com as outras pessoas. Então, nós precisamos ser mansos, gentis para com os outros, permitindo que a nossa pobreza espiritual, confessada e chorada, condicione o nosso comportamento com relação ao outro e também para com Deus. Então, percebam que há uma sequência lógica em tudo aquilo que Deus, ou que Jesus vem descrevendo nas chamadas bem-aventuranças. E em quarto lugar, e é o texto de hoje, ele nos diz que o verdadeiro cristão é aquele que tem fome e sede de justiça, né? Porque que vale confessar e lamentar o nosso pecado, ou reconhecer a verdade a nosso respeito diante de Deus e diante dos homens, e pararmos por aí. Ora, a compreensão destas coisas vai afetar necessariamente os nossos relacionamentos. Então, a confissão do nosso pecado, o reconhecimento dessa natureza pecaminosa, deve nos levar também, não só a lamentar diante de Deus por causa da nossa situação miserável, mas promove a fome de justiça. E é esta quarta característica que Jesus nos apresenta do povo de Deus. Fome espiritual, porque a sua suprema ambição, a ambição do cristão, ela não é material, ela não diz respeito às coisas deste mundo, mas ela diz respeito a essa ambição pelas coisas espirituais. Nós não buscamos as coisas que são deste mundo, mas buscamos os valores que são eternos. Então, a prioridade do verdadeiro cristão não é material, mas é espiritual. E não consiste na busca de bens materiais, e sim em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o cristão é alguém que tem fome e tem sede de justiça. Agora, nós precisamos compreender dentro dessa perspectiva o que Jesus está dizendo a respeito de justiça. Que justiça é essa a qual ele está se referindo? Na Bíblia, nós vamos encontrar que este termo, justiça, tem pelo menos 3 aspectos. O aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social, né? Então, o aspecto legal está ligado à ideia de ser declarado justo diante de Deus por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação é a ideia de um relacionamento correto com Deus a partir daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.
Obviamente que não é essa a ideia de ter fome e sede de justiça, porque essa justiça já foi alcançada por Cristo em nosso lugar. A justificação é legal. Uma outra ideia é a ideia da justificação social, a justiça social, a libertação do homem da opressão, a promoção dos direitos civis. Obviamente que também Jesus não está falando, embora, por exemplo, nós vamos verificar que os teólogos da libertação vão interpretar esse termo desta perspectiva social. A fome e sede de justiça é uma tentativa, na perspectiva destes teólogos, alcançar o favor de Deus, promovendo aquilo que é correto, principalmente em relação aos pobres e necessitados. Mas Jesus não está falando a respeito disto aqui. Nós entendemos que a justiça a qual ele se refere nesta bem-aventurança é a justiça moral, uma justiça de caráter, de uma conduta que honre e glorifique a Deus. Nós não podemos dizer que Jesus está referindo-se à justiça aqui àqueles como a justificação, como uma justiça legal. Mesmo porque ele está se dirigindo aos seus discípulos. Lembram que eu disse que esta mensagem ela é específica aos seus discípulos, embora toda a multidão estivesse ouvindo. Então, estes discípulos eles já haviam sido justificados e agora estavam ouvindo a declaração de Jesus que a característica da vida deles era a sede e fome de justiça. Então, eles já haviam sido feitos justos por meio de Cristo Jesus. Então, não é esse o caso. Eu creio que o Dr. Martin Lloyd-Jones ele está correto quando ele interpreta a justiça aqui. Ele vai dizer o seguinte, que justiça, nesta bem-aventurança, refere-se ao anelo pela justiça. A atitude de quem tem fome e sede de justiça, em última análise, aponta para o desejo de receber a libertação do pecado em todas as suas formas e todas as suas manifestações. Então, eu creio que a interpretação que ele nos traz é a correta. Fome e sede de justiça é a compreensão daquele que foi restaurado por Deus, que reconheceu a sua pecaminosidade e lamentou-se diante de Deus por causa do seu pecado e que agora ele anseia ser liberto definitivamente desse pecado, da prática do pecado. Então, dentro dessa perspectiva, ter fome e sede de justiça envolve dois aspectos que nós gostaríamos de comentar com os irmãos. Primeiro aspecto de ter fome e sede de justiça é anelar por ser livre do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Não é isso que diz o profeta Isaías, né? Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A partir do momento em que nós pecamos, nós quebramos com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus para as nossas vidas, nós rompemos o relacionamento com Deus, porque o pecado ele cria uma barreira que nos impede de desfrutar plenamente da comunhão com Deus. Portanto, ter fome e sede de justiça é um desejo intenso de libertar-se definitivamente desse pecado para desfrutar uma vida plena e completa com Deus. Uma vez que nós nos tomamos consciência do que significa ser humilde de espírito, e depois de termos lamentado devido à presença do pecado na nossa vida, no nosso íntimo, é natural que nós cheguemos ao estágio em que nós anelamos, em que nós desejamos ser livres do poder
do pecado e da influência do pecado. Então, o homem descrito pelas bem-aventuranças, ou o homem descrito nas bem-aventuranças, é alguém que já viu que o mundo no qual vive, ele é controlado pelo pecado e por Satanás. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E esse homem já percebeu também que estava vivendo debaixo de uma influência maligna, que até então o dominava. Já que ele vivia, como diz o apóstolo Paulo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem sem Deus vive debaixo desse poder, desta influência, de maneira que ele é conduzido não pela sua própria vontade, mas pela vontade pecaminosa que reina no seu coração. Agora, o cristão, ele compreendeu que Deus já lhe deu uma nova vida, mas que, embora nós já estejamos, de uma certa forma, libertos do poder do pecado, nós podemos agora servir a Deus e dizer não ao pecado. Falando algo aí que o pastor colocou no grupo, mas está ruim a conexão. Voltou, meus irmãos? Amém. Opa! Voltamos aqui. Ok? Amém. Vamos continuar? Dá para continuar? Estão todos me ouvindo bem? Sim. Tá, irmão. Ok. Então vamos lá. Então nós estávamos dizendo e estávamos afirmando que nós... Isso. Ainda que possamos estar livres do poder do pecado, nós não estamos livres da influência do pecado. E, portanto, o cristão ele deseja ser livre definitivamente da presença do pecado. Nas palavras do Dr. Martin Lloyd Jones, o homem que tem fome e sede de justiça é o homem que deseja ver-se redimido de todo o desejo de pecar, não só em atos externos, mas também desde o seu próximo ou próprio íntimo. Então, esse é o primeiro sentido que nós encontramos deste texto, de ter fome e sede de justiça, um anelo por libertar-se da influência do pecado e poder viver livremente para servir a Deus em santidade de vida, em novidade de vida, honrando com tudo aquilo que nós somos